Ok, pastora. Pastora Andréa, nosso segundo seminário com a pastora Andréa Strini, e o tema desse seminário, Tarde com Deus, será Transformados, Pensamentos Transformados. Pastora Andréa. A paz com todos, paz seja com todos. Hoje nós Sim. vamos estar falando um pouquinho mais de psicologia dentro da Bíblia e dentro da palavra. Hoje eu escolhi esse tema porque é um tema muito curioso. Parece simples, mas é um tema que, em algumas formas da nossa caminhada, ele pode ser um momento de motivação dentro de que a gente se espelha em temas bíblicos, em parte da Bíblia. E nós descobrimos que homens que eram homens da Bíblia, homens escolhidos por Deus, tinham temperamentos diferenciados. Mas eu quero voltar lá atrás, que quem escreveu o livro, né, Temperamentos Transformados, é um livro muito conhecido, muito antigo, e que alguns pastores, numa certo tempo, quando lançou, usava muito para palestrar e para falar da grandeza de Deus e para que as pessoas pudessem se espelhar e saber o que Deus poderia fazer através da vida deles. Eu falo que em certo momento da nossa vida, nós podemos nos motivar. E nós vamos ver que os temperamentos fazem a diferença quando a gente se conhece, quando a gente passa a se perceber como ser humano, como homem e como indivíduo, tá? Aqui, quando eu falo de temperamento controlado pelo espírito, Eu já posso estar condividindo para a senhora falar? ainda não. Assim que eu Ok, é precisar, só eu me estou dar o fazendo sinal. só Ok, fazendo uma introdução. introdução. O temperamento controlado pelo espírito, ele é criação de um pastor conselheiro, tá? Por sinal, ele tinha um dos temperamentos que ele começa a ficar incomodado por poder querer atender pessoas, porque eu queria além da evolução do livro, eu queria entender o porquê uma pessoa teria em busca de algo numa alma, de entendimento, por que ele gostaria de entender tão profundo isso e saber uma pessoa assim, por que é que as pessoas são assim? Por que está acontecendo? Ele atendia em uma clínica de aconselhamento. Mesmo sendo um pastor dentro de uma clínica, ali dentro da sua igreja, ele via que pessoas tinham problema de se entender e de se compreender. E elas tinham problemas com seus temperamentos, que ele chamava de temperamento. No momento ali, ele começa a ver que histórias que ele poderia mudar, o que concernente tinha alguns indivíduos que vinham até ele e queriam se entender, ou queriam até se dar bem no relacionamento do casamento, com seus filhos, entre outras. Então, é algo que foi mexendo com esse pastor. Esse pastor incomodado, que acredito que foi o Espírito Santo, o próprio Senhor, ele faz com que ele comece a observar que haviam 4 tipos de temperamento, e que seriam temperamentos que se identificavam nessas vidas que vinham até ele. Ele começa a se estudar e descobre também que nós vamos ver os 4 temperamentos, que ele é um pastor melancólico. E nós vamos ver que o melancólico, ele tem um perfil muito diferente. Então ele queria entender por que ele tomava as dores das pessoas, por que ele ficava da forma que ele ficava, né? Então nós vamos ver que são vários tipos de pessoas que nós temos nesse tempo. Aí eu quero deixar uma passagem que quando em 1 Coríntios 1,18, que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Ele escreve esse versículo dando o primeiro tópico dizendo, olha, todo mundo pode dizer que você não está bem, que é loucura, que você é humano, mas eu quero dizer para você que tudo isso é o poder de Deus que está agindo na sua vida. Deus te fez como criação. Deus te fez para te usar como você é. Então, você não precisa se sentir mal por isso, mas você precisa se conhecer, porque daí você vai poder pedir ao Espírito Santo que ajude você a controlar esses temperamentos e equilibre esses temperamentos na sua vida. Então, os 4 temperamentos são compatíveis à escritura. Isso que eu queria dizer para começar. Ele é compatível à escritura. Nós vamos ver que ele faz parte da Bíblia e que ele usa homens da Bíblia para identificar os grandes 4 temperamentos, os grandes homens da palavra.
Os psicólogos, eu quero trazer as vertentes para que a gente entenda, porque são várias linhas de ciência, de interpretação, de conhecimento. Parece que é uma coisa simples, mas ele é profundo, tá? Então, os psicólogos usam como ferramenta terapêutica, tá? Eles não associam muito, mas vão até um ponto mais raso. Claro que eles não têm a espiritualidade, não vão através do entendimento da Bíblia, e eles são mais rasos, mas eles também compreendem que os temperamentos existem, esses 4 temperamentos, e que eles precisam ser realmente, em certos momentos, a pessoa com esse temperamento, eles têm alguns tipos de, como é que eu vou dizer, sintomas, tá? Por exemplo, você quer pôr lá agora, pastora? Se você quiser pôr, Sim. pode já colocar, fazendo um favor. Pastora Rita, uma bênção na minha vida. Amém, pastora Aqui, Santa. temperamentos transformados pelo Espírito. Adianta para nós, pastora? Vamos ver se ele abre. Se não abrir, a gente vai fazer da forma que eu consigo aqui. Não está abrindo, né? Não. A internet, eu acho que a internet também não está legal. E não sei se. Não, mas ele está aqui, só que como se tivesse corrompido. Isso. Então, nós vamos continuar explicando, tá, pastora? Tá bom. Os temperamentos transformados, eles são uma criação de um mapa, né? Um mapa. Esse mapa, pastora, ele vai dizer as qualidades, tá? E os defeitos das pessoas, ok? Ele é, na verdade, um mapa criado pelo pastor para que pudesse melhor identificar os conceitos do que as pessoas teriam, tá? Por exemplo, quando a gente vai aqui olhar, que é o temperamento, a gente começa a falar já pelo temperamento, vamos ver, melancólico, o fleumático, o melancólico, o colérico, né? E temos também o colérico, melancólico, fleumático. Paulo, empresta o celular para mim, meu amor, por favor. Ele tem as fotos salvas ali, vai ser mais fácil porque não está abrindo aí. Só um pouquinho. Eu vou interromper a gravação, pastor. Pronto, pastora. Existem as qualidades e os defeitos, tá? Nós temos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. Todos têm qualidades e defeitos. Na verdade, é como se fosse um mapa, um círculo, aonde nós vemos os nossos defeitos primeiro e depois nós vamos ver as nossas qualidades, tá? Ou vice-versa, para que nós possamos equilibrar e descobrir qual nós somos, tá? Eu queria pedir um favor, se você que está aí agora aqui na reunião, tiver uma caneta em papel e você quiser fazer uma anotação, aquilo que eu falar que tem a ver com você, eu vou pedir para você escrever no papel, tá ok? Amém. Eu dou uns 2, 3 minutos, nós fazemos esse mapa e nós podemos dizer quem nós somos através disso, ok? É bem bacana porque você vai passar a se conhecer como ser humano. Por exemplo, aqui sanguíneo. Você está pronto? Se você for, você escreve o nome no papel. Se você não for, você não escreve. Sanguíneo, eu vou começar. Você é animado? Aí você escreve animado. É como você se considera, tá? Amigo, alegre, sociável, espirituoso. Falante, exibicionista, indisciplinado, agora nós vamos para a segunda linha considerada colérico, tá? Aí você vai colocando aquilo que você acha que você tem a ver. Líder natural, independente,
decidido, esforçado, persuasivo, crítico, impaciente, orgulhoso. Terceira linha, fleumático. Você escreva aquilo que realmente tem a ver com você. Se não tem, você não precisa escrever. Controlado, satisfeito, bom ouvinte, paciente, reservado, influenciável, inseguro, calmo. Agora, o quarto temperamento. Se você tem a ver com isso, você escreve o que eu vou dizer. Melancólico. Você se considera analítico? Aquela pessoa que faz análise de tudo, né? Organizado, persistente, quieto, confiável, seguro, ressentido, negativista. Terminamos. Agora, em qual desses quatro temperamentos você tem mais palavras que você copiou e que você disse que isso representa você? O percentual do que você se identificou é o temperamento que tem a ver mais com você. Pastora Rita, qual que deu o seu? Qual que deu mais? Meu aqui, pastora, deixa eu me ver aqui. É porque assim, cada um aqui teve, porque pode ter também em outros, né? Por Pode, exemplo, no pode sanguíneo, ter. pode ter no colérico, pode ter no crítico, né? Isso, é para isso que eu estou te perguntando mesmo, porque eu já vou explicar também. Agora aqui, deixa eu me ver. Analítica. Meu De Deus. cada temperamento, qual você aplicou mais? Hum, Eu sou sanguínea, viu, pastora? Eu sou É, sanguínea. né? Porque eu sou animada, eu sou muito amiga, sou muito alegre, sou sociável, espirituosa, sou muito falante, entendeu? Eu me identifiquei, mas sendo que no colérico também tem, fleumático, no Sim, melancólico também tem, mas é mais assim, é mais no sanguíneo mesmo. isso. O que mais você aponta é o que mais a gente chama de identificação, tá? Então, ou seja, eu ser uma pessoa sanguínea não quer dizer que eu não tenho os outros temperamentos, mas o temperamento que maior em mim é o sanguíneo, tá? O sanguíneo, nós vamos estar vendo cada um desses temperamentos. E eu queria falar já o início aqui bem rápido dos defeitos dos temperamentos também, tá? É isso que Então eu a ia gente dizer, porque escolheu tem as os, é isso que eu ia dizer, porque tem quando a senhora estava falando, né, para a gente relacionar, eu já sabia que tinha o lado positivo e o lado negativo. sim, mas daí eu vou mostrar para você na palavra como é importante você
ser aquilo que Deus colocou para você. Tem todos os lados, tem um lado que é o próprio Deus que coloca em nós. Que apesar de ter os nossos defeitos humanos, Deus levanta homens importantes da Bíblia para fazerem a representação desses papéis. Para que nós possamos nos espelhar, e se nós acharmos que nós temos que mudar alguma coisa, aí sim, nós podemos ter até um pouco dos 4 temperamentos. Mas nós podemos ter 2, podemos ter os 3, podemos ter um só. Claro que sempre vai ter um que pode ser que aguce mais em nós, certo? Então, os defeitos, por exemplo, de um sanguíneo, para quem deu um sanguíneo? Geralmente, aqui ele vai falar num âmbito geral, tá? Porque ele entra no psicológico e entra no cristão. Então, não estranhe com as palavras, ok? Não se ofenda, tá? Eu já conheço. Volúvel. O sanguíneo está dizendo aqui, defeito, volúvel, indisciplinado, impulsivo. Impulsivo, olha lá, quem cortou a orelha do Malco? Não foi o Pedro? Jesus foi lá e colou, Jesus não pediu para ele cortar a orelha dele. Olha aí o Pedro. Olha o Pedro famoso da palavra. Sim, mas acontece, pastora, que eu não sou uma pessoa indisciplinada. Então, mas você também não é só sanguínea. É isso que eu estou dizendo. Isso, mas eu estou falando que esses daqui são os defeitos do sanguíneo puro. Ok. Ele tem essas características bem fortes. E quem é muito acaba pedindo mudança para o espírito. Ou o espírito me transforma. Ok. Porque eu quero ser mudado. E às vezes eu vou pedir para ser um pouco colérico. Um dos maiores pregadores são coléricos. Sim. A gente vai ver que eles têm os defeitos deles, mas eles têm também as partes maravilhosas que Deus criou para isso. Então, é para a gente haver um equilíbrio pelo Espírito. Quando a gente pede a transformação do Espírito, a gente está pedindo equilíbrio para Deus. Sanguíneo, volúvel, indisciplinado, impulsivo, às vezes inseguro, um pouquinho egocêntrico, exagerado às vezes, medroso. Agora nós vamos falar do colérico, quer ver? Bem característica também do defeito. Iracundo, ele é sarcástico, impaciente, não tem paciência para nada. Às vezes acaba sendo um pouco... Isso aqui é a visão que as pessoas têm dele no defeito, tá? Impaciente, às vezes é um pouco prepotente na forma de falar, tá? Inibiante, vaidoso, autossuficiente, insensível e astucioso. O colérico dá essa impressão porque ele é uma pessoa impulsiva. E além de ser impulsivo, ele gosta de competitividade. Hoje, se a gente for ver um colérico, é um líder nato. Ele faz as coisas e se ninguém fizer, ele faz tudo. Então, é uma pessoa que se sente muito completa. Então, ele dá a impressão que ele é impaciente, que ele é sarcástico, que ele é prepotente. Dá a impressão, porque é a característica do temperamento colérico. É muito profundo quando você começa a entender e que você tem coisas que você fala, meu Deus, é a minha cara, olha, eu tenho que mudar, as pessoas me veem assim, eu ajo assim, às vezes não é porque eu quero, então posso ser transformado, então eu vou pedir para Deus. É nesse sentido que veio essa ideia minha dessa palestra. E tem também que eu já estou estudando para fazer dos filhos com os pais. Quantos pais não se dão com os filhos? E por quê? Porque os temperamentos não se batem. Os temperamentos, às vezes, são iguais também. E aí a gente tem que achar uma saída para tudo isso. Né? Aí vai entrar em outros quadrantes. O melancólico. Será que o melancólico também tem defeito? Tem. É egoísta, é amuado, é pessimista, é muito teórico, às vezes um pouco confuso, às vezes um pouco antissocial e vingativo. Aqui eu estou falando numa visão geral, tá, gente? Tá?
Melancólicos, geralmente, são mestres, filósofos, inventores, músicos e artistas que seguem essa linha, tá? Agora, o fleumático é aquele dom que, mesmo que a gente acha que não tem defeito, ele apresenta também defeito, porque todos eles têm algo que pode ser melhorado. Por exemplo, calculista, indeciso, contemplativo, desconfiado, pretensioso, introvertido, desmotivado e temeroso. Um fleumático hoje, a gente pode dizer, olha, pode ser um diplomata, pode ser um administrador, um professor ou um técnico, tá? O colérico geralmente tem uma postura de produtor, construtor ou líder. E o sanguíneo, ator, vencedor e orador, tá? A visão dos quatro é um pouco diferente do outro, mas todos eles, ainda assim, permeiam entre, assim, algo de pessoas que foram escolhidas, eleitas pelo Senhor, ok? Aí eu vou estar falando um pouco, para vocês entenderem aqui, já que a gente entrou nessa linha aqui, que é a linha dos temperamentos, eu quero falar de um dos primeiros temperamentos aqui. Que o primeiro temperamento vai basear no livro de Pedro, vai falar de Pedro, que Pedro ele era sanguíneo, né? Pedro era um personagem muito querido no Novo Testamento, mas o Pedro, ele era caloroso, ele era amável, ele era simpático, né? Ele sempre atrai pessoas, o sanguíneo é desse jeito. As pessoas vão até ele, né? Como se fosse um imã. Ele atrai pessoas. Isso é do temperamento sanguíneo, ok? Aí ele vai dizer assim também que ele é generoso, ele é compassivo, ele se adapta a ambientes diferentes. Sabe aquela pessoa que entra e não conhece ninguém, daqui a pouco já está conhecendo todo mundo? Não sei se identifica, irmã, mas geralmente eu também sou sanguínea, eu sou muito sanguínea. Então, aonde eu vou, né, eu consigo falar com as pessoas. Por exemplo, um exemplo muito diferente de mim com o fleumático meu esposo é. O meu esposo é aquele que vai ficar o dia inteiro no ponto de ônibus esperando o ônibus passar. Mas ele não tem coragem de perguntar para a pessoa se o ônibus tal passa ali. Ele não pergunta, gente. Ele fica esperando o ônibus passar. Eu não. Eu já converso com quem está no ponto, quem está no ônibus, quem vai para a linha do ônibus, que linha que passou lá também. Então, assim, é diferente o temperamento. Não é algo que eu tenho mecanizado, é algo que é maior do que eu. E a hora que eu ver, eu já estou ali falando, já estou fazendo, né? A gente é muito de expressão, né? É generoso, compassivo, se adapta aos ambientes, se ajusta aos sentimentos alheios, está sempre ouvindo o sentimento dos outros e participativo, é um bom ouvinte, né? E ele é aquela pessoa assim que faz mesmo. Só que ao mesmo tempo que ele faz, ele também às vezes é um pouco impulsivo de fazer. Por quê? Porque quando ele faz, ele geralmente faz na impulsividade. Ah, eu vou fazer tal coisa aqui. Aí depois ele começa a pensar no que ele fez. E ele olha e fala: Meu Deus, né? Por que eu fiz isso? E aí ele vai cair a ficha dele. E aí ele vai se arrepender, geralmente, do que ele fez. E isso é dele. E às vezes tem um pouco de insegurança, que isso é também da personalidade do temperamento dele, certo? Eu quero falar um pouco do Paulo, que é colérico. O Paulo da Bíblia era um colérico. Quem é esse Paulo? Olha, a Bíblia vai dizer que ele era um dos melhores temperamentos para se explanar na Bíblia. Porque quando olham para Paulo, entendem que ele era extremista, exagerado. Ele era uma pessoa líder, ele era uma pessoa determinada. Quando ele colocava uma coisa na cabeça, ele fazia conforme era e ninguém podia mudar. Então, o Paulo estava em direção a tal lugar, ele ia lá e não queria nem saber se ele ia sozinho, se ele ia acompanhado, se alguém ia ouvir ele ou não. Ele estava indo, porque ele ia cumprir aquilo que ele tinha determinado, porque ele é muito determinado. E essa impressão, que às vezes não é tão defeito,
dá a impressão para as pessoas que a pessoa é arrogante, que a pessoa é orgulhosa, que a pessoa está lá dona de si, mas é que é o temperamento dessa pessoa. Ela não deixa nada por fazer que ela saiba fazer. Ela assume a sua responsabilidade de líder. Então, Paulo, além de ser colérico, ele era um ativista prático. Ativista prático, vai vendo. Olha o homem, para quem tudo na vida é utilitário, um líder natural. Não é um líder que vai fazer um curso para ser um líder, não, ele é um líder, ele nasceu líder e desde pequenininho na escola, não é para falar de filhos ainda, mas eu já estou falando. Desde pequenininho, ele já quer mandar, ele já tem autoridade na escola. E a professora liga, a diretora liga, fala, olha, ele não obedece, ele não quer fazer isso, ele quer mandar em todo mundo, a hora que ele vê, todo mundo já está fazendo o que ele falou, já está desobedecendo a professora porque ele também não vai, o outro também não vai, ninguém vai, e ele consegue desestruturar a sala. Ah, mas isso é um defeito. Ah, um defeito? Mas ele tem um temperamento tão forte que ele consegue fazer isso como se fosse natural mesmo dele, porque é uma coisa de temperamento. Ele, além disso, seu cérebro está sempre fervilhando de ideias, tá? Ele é projetista, ele é objetivo, e geralmente eles são realizados. Ele não é aquela pessoa que fala assim, você se realizou? Não, eu me realizo do que eu faço. Eu faço, eu sei o que eu faço. Ele é determinado. Então, essa determinância vai fazer com que ele não tenha medo e que ele pareça uma pessoa extrema, extremista em tudo que faz. Conhece alguém assim? Conhece alguém que você fala e às vezes olha para trás e já está fazendo? Essa pessoa provavelmente é uma pessoa colérica. Sou Agora a gente. eu. E as pessoas brigam com você. As pessoas geralmente brigam com você, não é? O temperamento sanguíneo e o temperamento colérico são os que mais mexem com a área que a gente considera fogo, porque eles são quentes, eles querem as coisas no mesmo momento, eles não gostam de esperar, eles gostam das coisas certas, e se fizer errado, então, vixe, ele faz, né? Mas ele é tão capaz, o colérico do sanguíneo, a diferença é que o sanguíneo às vezes faz, mas depois se arrepende. O colérico não. O colérico, se ele fizer, ele vai até o fim. E ele não, ele é determinado, ele não volta atrás da palavra dele. Então ele é tanto firme. Os melhores pregadores da palavra são os coléricos, porque os temperamentos deles são assim muito usados, porque eles são direcionados, eles não nada para eles, só Deus mesmo, mais ninguém, eu vou dizer. Se for Deus, haja quem consiga. Agora eu quero falar um Agora, pouco. Você me André, identificou, irmã? Oi, pode agora falar, irmã. eu entendo por que que eu incomodo tantas pessoas por onde eu passo. Incomoda Principalmente mesmo. na igreja, eu oro Isso. diferente, eu leio a palavra diferente. Eu Também. achava, muita gente acha que eu era louca. Agora eu É, entendi. Te chamo de impulsiva, te chamo de impulsiva, aquela pessoa que faz tudo, que vai na frente e acontece, o pastor pergunta quem, ela levanta a mão toda hora e quer fazer, eles não entendem que isso é uma chamada sua, isso é um temperamento que Deus deu. Você é um Paulo nato, um temperamento nato de líder, e que você não consegue ficar vendo a água passar e não fazer nada. Você tem que fazer, a água passou, você fala, eu vou lá. Vazou a água do fio, eu enxugo. Não sei o que, eu resolvo. E isso incomoda. Porque você vai ver agora, que a gente vai ver agora os outros temperamentos, eles são um pouco mais mansos, eles são um pouco mais assim, como é que eu vou dizer, de estratégia. Eles gostam de observar, outros gostam de olhar, outros gostam de pensar como vão fazer. E o colérico não. Ele sabe o que faz. O sanguíneo, ele olha e faz, mas às vezes nem sabe o que está fazendo, mas ele se arrepende, mas depois ele fica no meio disso. Mas ele faz. Igual o colérico, ele faz, tá? Então é um pouquinho diferente um do outro. Mas nós estamos nisso, porque quando, eu não sei se a pastora Rita vai concordar também, quando as pessoas olham para nós, é complicado, porque as pessoas falam, por que ela é assim? Por que ela vive falando com todo mundo, conversa com todo mundo, é amiga de todo mundo,
conversa até com quem entrou hoje, ela nem sabe quem é, já está lá abraçando, conversando, daqui a pouco já pega o telefone, troca o WhatsApp. E isso, né, é uma coisa normal. Nós fazemos, se a gente se lembrar, pastora, desde pequeno. É desde pequeno, irmã, que a gente tem essas coisas. Porque isso a gente sofria na escola. Porque as pessoas não entendiam o nosso posicionamento de temperamento na escola, quando criança, no meio dos nossos irmãos. Cada um é de um diferente. E nós, às vezes, sempre estava lá no meio resolvendo as coisas. E as pessoas não gostam muito disso. Chamam nós de enxerido, de aquela pessoa que avança o sinal, que já está lá na frente sem ninguém pedir. Mas tudo o que a gente faz é concernente ao nosso temperamento. Não tem maldade. Tem uma resolução nítida, ampla, consequente de fazer e resolver aquilo que é um bem para alguém. Nós temos muito essa coisa de serviço, de resolução, né? Agora eu quero falar de Moisés, o melancólico, né? Vou falar um pouquinho do melancólico. Moisés, gente, olha aí, Moisés. O pastor mesmo falou ali, acho que ele é melancólico, né? O mais rico de todos os temperamentos, ele vai dizer o livro. Ele é o mais rico de todos, pastor. Esse, em geral, possui uma mente privilegiada. É uma tremenda capacidade de experimentar toda a gama de emoções. Ele experimenta gama de emoções, tá? O maior perigo é estar a entregar em pensamentos negativos, que exagera, às vezes, alguma área assim, mais do pensamento negativo, pessimista. Esses homens, geralmente, que são mulheres na área do melancolia, eles são dotados de temperamentos, né, mais frequentes do que os outros típicos. Uma lista melancólica, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de melancolia na Bíblia, para você dar depois uma lida e interpretar e estudar um pouquinho. Ele vai dizer que Jacó era, Salomão era melancólico, Elias, imagina Elias naquela caverna, Elias era melancólico, mal ouviu uma profecia, já foi lá fugir. Eliseu, Jeremias, que era o profeta das lágrimas, que chorava, Isaías, tá lembrando, é isso mesmo. O Daniel também era. Ezequiel também era um profeta que era melancólico. Obadias, Jonas, né, que fugia da situação, ele era melancólico. João Batista, também considerado melancólico. Os apóstolos João e Tomé também eram considerados. E encabeçando essa lista dos famosos servos de Deus, o maior homem da história de Israel foi Moisés. Moisés foi um exemplo na palavra, e Moisés, ele era melancólico. Esse temperamento é de todos o mais talentoso, é perfeccionista, em tudo que faz ele é perfeccionista, ele é analítico, ele é abnegado, é amigo leal. Olha só a retidão que tem esse dom, esse temperamento. Em geral, não é extrovertido. Em raras vezes se impõe. Não é uma pessoa que se impõe, mas é uma pessoa que analisa, mas é uma pessoa que sabe, que quer conhecer antes de falar. Ela sabe o que ela diz. Olha, ele tem realmente uma visão diferente, por ser uma pessoa talentosa, natamente ele é talentoso. Eu não sei os dons que o melancólico que está aí hoje está falando que tem, mas tem, mas tem. E tudo que faz é perfeccionista para o que pega para fazer, ok? Agora eu quero falar do fleumático. O fleumático é o quarto temperamento também, e que a gente vai perceber que quem da Bíblia é o fleumático? Quem será que é um fleumático? Abraão era fleumático. Olha só onde a Bíblia vai levar nós. Abraão. As pessoas de mais conveniência são os fleumáticos. Então, a natureza é calma, sossegada e torna benquista todos. A agudeza de espírito e o senso de humor fazem de sua presença um prazer. Deixa eu falar uma coisa para você. Um fleumático, olha, eu vou falar uma coisa, você é um relacionamento bom para a gente ter com um fleumático. Eu digo que meu esposo é um fleumático. O que o fleumático tem?
Aquilo que eu vou na frente e impulsiono, ele para, ele olha, ele analisa, e quando ele abre a boca, meu Deus, sai poucas palavras, mas são as suficientes para parar tudo que eu estou fazendo. Então, assim, é uma pessoa que ele sabe falar, ele sabe se colocar. E ele, geralmente, ele é uma pessoa talentosa, ele é uma pessoa também que sabe o que está dizendo, ele é calmo para falar, ele é calmo na sua atitude, ele é acessível. Eu estava aqui, pastora Rita, tentando aqui também, irmãos, arrumar aqui o vídeo para passar o PowerPoint, não sei mais o quê. Ele estava sentado aqui no computador, na maior calma, e ele falava assim: espera carregar, espera fazer, é assim mesmo. E eu já estava ali, ó, acelerando, acelerando. E ele falava: olha, você não pode agir assim, você tem que esperar, tem que carregar o computador. A diferença de um dom para o outro, o temperamento tem muito disso. Além de fleumático de ser calmo, né? E acessível, também é agradável, uma pessoa que você quer ter por perto. Você quer ter por perto. Ele é digno de confiança, ele também é muito confiável, ele é espirituoso, é uma pessoa que você conversa que não é carnal, é uma pessoa diferente, é uma pessoa que você se sente bem estar do lado, né? Que tem a mente, né, sempre voltada para o lado prático das coisas. Sabe, quando o mundo está acabando do colérico, o mundo do sanguíneo está acabando num copo d'água, ele é aquele que chega e fala: olha, vamos pensar, o que podemos fazer? Então, ele traz aquela água, né? Aquela calma sobre tudo aquilo e traz pensamentos retos, pensamentos ali de direção, né? Ele é assim, né? Ele diz que ele é um tanto introvertido, né? Eu não sei se é muito introvertido, não. Meu esposo, nessa parte, não é muito introvertido, tem um pouco de extrovertido, aliás. Aliás, ele é introvertido, não é extrovertido, né? Os defeitos dele são qualidades, são tão perceptíveis quanto aos temperamentos mais expressíveis. Ou seja, é uma pessoa que se revela um bom diplomata. Imagina um diplomata. Imagina que você lá está pondo incêndio em tudo, o outro lá já pegou fogo, o outro lá está decidindo o que vai fazer, e aí ele chega e fala assim, mansamente: a paz, vamos resolver isso. Então, né, eu falo que o pastor que apacenta, que é apacentador, ele sabe o que falar, ele sabe como falar, e ele é aquela pessoa que sempre consegue controlar situações, né? Revelam diplomatas, são pacificadoras de natureza. Quem que não tem um filho, né? Que eu não ia entrar nisso, mas Deus está falando aqui no meu coração. Quem não tem um filho que é sempre aquele que fala assim: tudo bem, não deu para fazer isso, vamos fazer daquele jeito. Fala para os irmãos, que fala para a pessoa: olha, tudo bem, não deu? Não, vamos conversar, vamos ver o que é melhor. Então, na maior calma, ele consegue decidir coisas que são impossíveis para nós, sanguíneos, às vezes, decidir naquele momento. Porque nós estamos, assim, às vezes, queremos resolver tudo de muita prontidão, sem pensar. Agimos muito assim com impulsividade, sem, né? Sem, às vezes, pensar na consequência daquilo, né? O colérico nem se arrepende, mas nós ainda falamos: nossa, né? Por que que eu não ouvi? Poxa, eu tinha que ter ouvido. O colérico não, o colérico ele é determinado, é um pouco diferente dos outros, tá? Aí por quê? Por que que nós devemos conhecer os nossos temperamentos? Eu quero fechar dizendo por que que você deve conhecer o seu temperamento. Porque o seu temperamento vai fazer com que você se sinta amado, irmão. Amado. Essa foi uma das coisas que eu vim procurar esse livro, porque eu queria me sentir amada. Eu queria sentir, entender por que que eu era diferente do meu esposo. Eu sou casada com um fleumático, mas por que eu sou tão diferente dele, né? Porque, claro, Deus não poderia pôr dois dons iguais juntos. Será que daria certo? Né? Tem que sempre um equilibrar o outro.
Por que que às vezes nossa família, né, o nosso filho é tão diferente de nós? Às vezes ele lá é um colérico, né? Eu sou lá um sanguíneo, talvez haveria uma certa assim, conflito, porque nós somos diferentes, mas nós somos extremamente assim de tomar decisões, de fazer as coisas, né? Agora, já um fleumático com um colérico, o colérico está lá tudo acelerado, como a irmã falou ali que era, que as pessoas até não entendem ela. Ele ia olhar o pastor dela, se o pastor dela for um fleumático, ele vai olhar e vai falar assim: é simplesmente o temperamento dela. Porque eu entendo ela, deixa ela fazer. Ela gosta, ela é líder, é o jeito dela, né? Então, pessoas vão se entender. Por quê? Porque a gente precisa se amar nos dons que temos, nos temperamentos que temos. Agora, o mais importante de tudo isso, né? Quando eu começo a ser somente sanguíneo, talvez também não é uma coisa boa. Então, às vezes, eu tenho que equilibrar um pouco com o melancólico, às vezes eu preciso ser um pouco fleumático, né? Eu peço até a Deus, eu posso pedir para Deus, isso eu devo pedir a Deus, né? Porque se eu tiver um equilíbrio dos temperamentos, como a gente tem ali em Gálatas 5:22, dos frutos do Espírito, nós vamos ser pessoas bem-sucedidas. Nós vamos poder ser mais usados na mão de Deus, porque nós vamos conseguir tanto controlar, quanto for tiver uma pregação, pregar, né, com exatidão, com direção, né? Ao mesmo tempo errar menos, ao mesmo tempo analisar antes de falar, e muitas das vezes ser reto no que faz, perfeccionista em algumas coisas, né? Nós não podemos ser totalmente perfeitos, mas nós podemos pedir que o Senhor venha equilibrar os dons do Espírito na nossa vida. O temperamento controlado pelo Espírito é o melhor que tem. Que o Espírito Santo nos ajude a nós termos o equilíbrio necessário para sermos usados na mão dele, né? E para que as pessoas compreendam, né? Que todos somos diferentes. E o que nos iguala é Deus, o que nos permite estar em comunhão é o Senhor, né? E aí, ele vai dar dizendo aqui do temperamento controlado pelo Espírito, ele vai dizer para nós que nós podemos, primeira coisa que nós devemos fazer é nos examinar, né? Nos examinar nós mesmos, saber como nós somos, saber que nós temos um temperamento mesmo desde que nascemos, e que esse temperamento podemos pedir para Deus esse equilíbrio, que é importante. Pedir para Deus que Ele nos transforme conforme Ele precisa, né? Submeter a Deus, pedindo a Deus que nos guie conforme a mudança do que Ele precisa para usar-nos também. Cada dom que prevalece em nós é o que Deus quer usar você. Você imagina um colérico na posição de um fleumático. Não teria como, né? Imagina um fleumático pregando, imagina o colérico pregando, imagina o sanguíneo pregando, e imagine, né, o melancólico pregando. Cada pregação vai ter um incentivo diferente. Um vai ser totalmente, né, direcionado, direto, outro vai ser manso, o outro vai ser, por ser perfeccionista, o melancólico, muitas vezes, ele vai levar ao entendimento, ao conhecimento, à palavra de sabedoria. Cada um vai ter um estímulo diferente do outro ali. E isso também para a igreja, os quatro são extremamente importantes. As igrejas precisam dos quatro temperamentos, então não se esqueça com qual temperamento você é hoje. Entenda, você é um escolhido de Deus e Deus te colocou aonde Ele precisa usar o seu temperamento ali. Descubra qual o seu temperamento, trabalhe o seu temperamento e veja naquilo que você pode ajudar a igreja, se é na estratégia, se é na pregação, se é para um bom ouvido, se é para acolher as pessoas que chegam na igreja, se é para você ficar na porta e cumprimentar todo mundo, né? Coloca lá o fleumático na porta. Não vai ser a mesma coisa que um sanguíneo. Não é a mesma coisa, porque ele vai se inibir para cumprimentar. Às vezes ele não vai conseguir ser tão empático, porque esse papel não é do perfil dele, do temperamento.
Então, vamos colocar um colérico, ele vai agir com impulsividade na porta. Então, a gente tem que ver o perfil, o temperamento que a gente tem. Tá bom, irmão? Aí ele fala assim, ó, peça a Deus a plenitude do Espírito. O livro vai dizer para nós assim, ó, quando você for orar, peça a Deus a plenitude dele, peça a direção dele, peça para que ele não iniba seu dom, mas peça para ele que ele te reforce o dom necessário do seu chamado, do seu ministério. Porque se esse for o seu ministério, Deus vai fazer com que as pessoas entendam o teu temperamento, respeitem o seu temperamento, porque é Deus quem nos constrói como homens, como pessoas. Eu quero dizer também, daí ele fala assim, aproprie-se da promessa de Deus, que já recebeu, né? Olha, quem já recebeu o dom, quem sabe o dom que tem, quem já é usado nesse dom, peça para Deus te capacitar mais ainda. Peça para Deus te fortalecer no que você faz. É muito bom a gente se sentir pronto naquilo que Deus nos chama para fazer. E agradeça, não esqueça de agradecer a Deus, mesmo quando ninguém te entender, porque o Senhor te entende e o Senhor te faz como Ele é. Então entenda, você é um amado, uma amada do Senhor, um escolhido do Senhor, para cumprir e fazer a vontade dele aqui na terra. Pastora, eu fiz lá o que você falou e eu saí com 4 dons, ó, 4 temperamentos. O que eu devo fazer? Assim, ó, tem coisas que sempre vai tender no seu coração. Deus vai colocar para você coisas que você poderia fazer na igreja. Deus vai ver lá um pregador e você vai olhar e falar: Nossa, como eu queria um dia pregar assim. Então, é claro que você vai buscar o dom, o temperamento que você precisa para que esse temperamento seu melhore naquilo que você gostaria de fazer, né? Agora, lembrando que todos são importantes. Ok, gente? Eu queria chamar a pastora Rita. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Pastora Rita, foi esclarecedor? Pode falar. Eu Não, queria que muito meus claro. slides, eu queria muitos slides, porque eu poderia mostrar um pouco mais das